neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada.
caso não existe mais. Ouvintes, isso deveria ser o maior alívio, o maior consolo, e deveria também nos trazer muita gratidão. Porque aquela mulher pegou um vaso de alabastro com unguento puro e foi banhar os pés de Jesus com lágrimas, enxugando-lhes com seus cabelos. Nós vimos uma grande resposta de Jesus. A quem mais é perdoado, mais é agradecido. Infelizmente, isso não acontece muito conosco. Pessoas que foram perdoadas de coisas horríveis não sabem perdoar. É a parábola do credor incompassivo. Não importa o quanto estas pessoas têm em seus lares e seus corpos imoral, representando o sinal. Se fosse assim, o mancebo de qualidade não teria ido para o Hades, para o inferno. Ele tinha o sinal, da forma que os legalistas encaram, pregam, pensam e às vezes dá aparência que vivem. Mas essa declaração do profeta de Deus, o caso não existe mais, isso, se você um dia se assentar num banco de réu, não precisa ser num tribunal, ou um júri, um juiz da justiça, mas num banco de réu, talvez pior, sob o julgamento de homens que fingem ter piedade, mas negam sua eficácia. Aí veja 2 Timóteo capítulo 3. Aparência de piedade, mas negam sua eficácia. Não confiam no seu poder, na eficácia da piedade. Então depois você sentir-se completamente livre daquilo pelo sangue de Jesus Cristo. Você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Você vai viver de uma forma exuberante, alegre, feliz, regozijando nas tribulações. Mas como o sacerdócio se estende a todo o corpo místico de Jesus, a toda a igreja, como diz São Pedro, vós sois sacerdócio santo e real. Então se enquadra em Hebreus capítulo 5, cercado de fraquezas, tirado dentre os homens, sujeito às mesmas paixões, para saber se compadecer dos fracos, dos errados. Isso não opera somente no sacerdote, no pastor, mas em todo o corpo que goza dessa experiência. Porque, afinal de contas, não é um credor incompassivo. E tem uma coisa, quando é credor, e o pior ainda, que os acusadores nem credores não são.
Eles acusam pessoas que não lhes devem nada. Pelo contrário, eles é que devem para elas. Eles não seriam nada na vida se não fosse as pessoas às quais eles acusam. Aquele da parábola, pelo menos, tinha um créditozinho com seu conservo. Mas a maioria dos acusadores não tem crédito nenhum, tem débito. São devedores incompassivos. Devedores, mal pagadores, desonestos, ingratos, profanos, de língua dobre, e negam a eficácia da piedade, tendo aparência disto. Mas o importante é você saber que seu caso não existe mais, sabendo que o Cordeiro pagou no seu lugar. Ah, irmão Brana, parece que falou um amém com muita alma. Então, seguramente, com o sinal aplicado, quando a coisa aparecer, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle. Vem, doce carruagem, eu estava te esperando. O sinal é aplicado. Isso não pode ficar cansativo, porque a mensagem, o sinal é toda com esta recomendação. Somente o sinal é reconhecido no momento em que o julgamento está caindo. Aí você se lembra de Raabe, quando o juízo, o julgamento caía sobre Jericó. Ele fez aquilo para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. Aquilo ele nascer sob escárnio, sob perseguições, ser traído, ser vendido, ser cuspido, ser crucificado, morto na cruz. Ele fez aquilo, ou fez isto, para que assim o sinal pudesse vir, o Espírito Santo pudesse vir. O sinal é a vida de Deus. É Cristo vivendo no crente. É o grande mistério da piedade. É Deus em carne. Aí então pode-se esperar o grande efeito da palavra falada. E quando Deus fez o primeiro homem, ele fez um filho para si. Adão foi feito um filho criado sob o sopro de Deus. Com que propósito ele fez esse filho? Para que ele fosse um fiel, vivo, adorador. Mas o que aconteceu? Esse filho foi tão corrupto que escutou a sua esposa, o que não aconteceu com Jó mais tarde. O que não tem acontecido com tantos outros, mas o que tem acontecido com milhares. O próprio irmão Brana teve a experiência de perder a sua primeira esposa.
e sua primeira filhinha por ter ouvido a sua sogra. O filho foi tão corrupto que escutou a sua esposa. Escutou a sua esposa em vez de escutar a Deus. E a quem a sua esposa havia escutado? Olha, a Bíblia não tem nenhuma palavra direta de Deus para Eva, exclusiva, específica para ela. Tudo que ele falava com ela, estava falando através dele. Por isso ele diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão um. O homem deixa o pai e a mãe, a mulher não? Deus não ocupou tempo para falar com ela diretamente, porque se os dois eram um, então os dois deixaram o pai e a mãe para se tornarem um. Mas a grande pergunta vem aqui: e o diabo falou com ela? Já foi o contrário, o diabo não falou com Adão. O diabo falou com Eva, para Eva falar com Adão. Deus falou com Adão, para Adão falar com Eva. Ele não teve nada a ver com a Sara. A Sara não pôde xeretar nem no pensamento. Ela quase morreu. Ela não morreu porque estava em Abraão. Ela não era essa mulher que nem espera o marido decidir e já entra na conversa. Então veja aqui, ó. Deus falando com Adão. Adão falando com a mulher. O diabo falando com a mulher e a mulher falando com Adão. Isso é tremendo. Isso é de sacudir. Então, a mulher escutou o diabo, ao invés de escutar a seu esposo. Eu estou com a mensagem, o sinal aqui. Essa mensagem é baseada aqui, ó, com a mensagem, o sinal aberto aqui na minha mesa. Eu estou lendo. E o Espírito acrescenta estas coisas, como Deus falou com o homem falou com a mulher, o diabo falou com a mulher e a mulher falou com o homem. Isso ficou marcado no seu caderno. Mas não é somente para uma teoria. Isso é a desgraça do mundo, gente. Quando o homem teve que ouvir a mulher, Deus falou com ele, falou com Abraão: faça o que Sara disser. Era na questão de desfazer daquilo que ela tinha arranjado pelos seus próprios meios. Por uma vontade permissiva de Deus, ela arranjou Ismael, que foi a filha de Agar, que até hoje está no calcanhar de Israel. É isso. Abraão teria que ouvi-la para desfazer do que ela própria. Por iniciativa própria, mulher cheia de iniciativa, dá isso. Arranjou o que ela arranjou. Agora, quando eles fizeram isso, o homem deixou de escutar a Deus, escutou a sua esposa, e a esposa, consequentemente, escutou o diabo ao invés de ouvir o seu esposo. O que aconteceu? Se corromperam juntamente, mostrando que os dois eram um, a tal ponto que trouxeram uma contaminação. A coisa está aí, partiu dali.
E uma maçã não poderia causar isto, hein? Não vamos ser tão ingênuos. O que é alegoria, eles falam que é um fato. O que é um fato, eles falam que é uma alegoria. Está bem. A árvore ali é uma alegoria. Se a árvore da ciência, do bem e do mal, ou a árvore da vida é Jesus, ninguém discute. Todo mundo concorda. Concorda que a árvore da vida é Jesus Cristo. E tem que concordar. A árvore da ciência do bem e do mal é a maçã. Coisa boa, né? Elias riu deles também. Mas o que foi isso? Trouxeram uma contaminação generalizada. O câncer generalizado acabou a chance. Não tem mais jeito. Só uma ressurreição. Só uma nova vida. Só um novo nascimento. E ele sabia, veja só. Deus sabia que quando eles fizessem aquilo, teriam de trazer filhos ao mundo. Então vem a questão do fruto do meio da árvore, que é a mulher. Fruto do meio. Do meio. Não podia ser tocado. Então, quando foi tocado, eles trouxeram aquele pecado sobre si mesmos. Caim é filho da serpente. Ele tocou no fruto do meio da mulher. E, por conseguinte, toda a raça humana que nasceu estava em pecado. Está em pecado. Não havia e não há meio de saída, a não ser. Aí vem o cordeiro. Aí vem o sinal. Aí vem o sangue. A não ser que passe realmente por essa experiência de nascer de novo. Através do sangue pelo qual Deus comprou a sua igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Então, Deus deixou uma maneira de trazê-lo de volta. Satanás não ficou totalmente vitorioso. Mesmo porque Deus não perde sequer uma semente. E agora, o caso não existe mais. Em relação a você, que é uma semente de Deus, eleita, predestinada, desde antes da fundação do mundo, o processo de Deus está aí, se encarnando, derramando seu sangue, e vindo sobre esta igreja, sobre este eleito, e está neste eleito, em nome de Jesus Cristo. É a bênção de hoje. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo.
comigo. Quando sozinho me encontro, Deus fala comigo. Nos lindos hinos que eu canto, Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo, no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo.